Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. No vídeo de hoje, como vocês viram, nós vamos falar sobre a religião na pós-modernidade. E o objetivo em si é que a gente explore isso dentro de todas as vertentes religiosas, né? Temos várias vertentes religiosas. Nós vamos abordar uma análise sociológica a partir de uma obra. Eu quero aqui abordar somente um tópico aqui dessa obra aqui que eu vou apresentar para vocês, que é do último capítulo da sociologia, a questão da sociologia da religião e as perspectivas e os desafios na atualidade. O tópico que eu quero abordar, e não vou abordar nem ele, eu quero só fazer uma análise aqui de alguns pontos, que é a religião na pós-modernidade. A sociologia da religião, ela faz uma abordagem, analisa a religião e todo o seu contexto social, né? Até onde a religião ela traz implicações para a sociedade, né? Essa análise mais como a religião se desenvolve na sociedade e quais são os pontos que são afetados ou modificados ou vivenciados dentro da sociedade a partir de uma ótica religiosa, né? Então, essa obra aqui, né, que é da editora Intersaberes, né, foi inclusive uma das obras do curso de teologia, né, de teologia interconfessional, e o título da obra é Sociologia da Religião, Introdução, História, Perspectiva e Desafios Contemporâneos, né, Cid Geroni Júnior. Então essa aqui é a obra. E a gente vai fazer essa abordagem a partir de agora somente da questão da religião na pós-modernidade. E o ponto que eu quero abordar são os pontos que influenciam diretamente, na verdade são 5 pontos que eu quero fazer essa abordagem, e são os pontos que influenciam na interpretação, inclusive dentro de cada vertente religiosa. E como o Brasil ele é 86% cristão, então dentro do próprio cristianismo e essa ressignificação, né, que vem havido, ou mesmo essa adaptação, ou mesmo as mudanças que existem dentro do cristianismo, várias mudanças, não são por acaso, e elas têm influências em alguns pontos que eu vou falar aqui. Na verdade, eu vou falar sobre cada um deles, trazer de uma forma bem superficial, não muito profunda, não vou aprofundar, mas eu deixo para que vocês pesquisem, para que vocês aprofundem, para que vocês vão analisar, né, lerem artigos acadêmicos, né? Se você botar no Google acadêmico, cada tópico desse aqui, a relação com a religião, você vai ver quais são as influências. Na verdade, são cinco pontos que eu quero abordar aqui, que tem influenciado as religiões, em especial também o cristianismo, que é a questão do relativismo, né? O pluralismo, o hedonismo, né? O humanismo e, por fim, o pragmatismo. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um ponto desse e sua relação com a religião. Então, o primeiro ponto que tem sido absorvido pelas religiões, e aqui em cada uma delas nós vamos fazer uma abordagem, é a questão do relativismo. E o que diz o relativismo, então? O relativismo ele diz que não existe uma verdade absoluta. Então, cada um tem a sua própria verdade, né? Tudo é relativo e nada é absoluto. Então, dentro disso, né, como que se absorve dentro do campo religioso essa questão do relativismo, né? Vou usar um exemplo do cristianismo. Depende quando a gente fala, inclusive quando se fala a palavra cristianismo, não se pode falar cristianismo, tem que falar cristianismos no plural. Por quê? Porque cada vertente do cristianismo vive a sua realidade
relativa, tendo pontos comuns sim, mas, por exemplo, lá não se pratica isso, mas aqui se pratica, então é uma verdade dessa congregação. Um exemplo, falar em línguas é um ponto forte, né? Um ponto principal do pentecostalismo, neopentecostalismo, dependendo da congregação. No entanto, nas igrejas históricas não se pratica. Então, para o pentecostalismo, é essa interpretação hermenêutica teológica de Atos capítulo 2, é um ponto que dá-se ênfase dentro da congregação. Porém, nas igrejas históricas já não dão. Então, veja, é relativo de um lugar para outro. Para um canto é uma verdade, para outro não é uma verdade, né? Ou é interpretado de uma forma diferente. Então, você vê que isso não vem de um acaso. Isso tem, por exemplo, as igrejas includentes homossexuais, voltado para o grupo LGBT, por exemplo, é outro ponto. É interpretado o texto, né? Os textos são interpretados a partir da compreensão da verdade deles, né? Esse relativismo. Esse texto ele pode ser interpretado dessa forma. Então, ele é relativo para aquela pessoa que a pratica. Então, o ponto é que não há uma verdade religiosa. Existem verdades religiosas dentro desse campo que acaba sendo influenciado e que é interpretado dentro da sociologia da religião. Outro ponto também para que nós entendamos a religião na pós-modernidade é o pluralismo. Aí vem a questão. Então, o que é o pluralismo, né? É que tem uma conexão com o relativismo, mas que não existe uma verdade absoluta. Então, não existe verdade absoluta, né? Logo, tudo passa a ser, né, aceitável, tudo tem seu valor. É assim que é visto. Então, não existe uma única verdade, existem verdades, né? Poderíamos dizer que a verdade ela é plural. Então, se a verdade ela é plural, a religião também é plural. E é interessante porque esse ponto aqui nós pegamos da seguinte forma: existe uma expressão popular que diz assim: Deus é um só. Parte desse princípio de que cada religião apresenta Deus com uma face, né? Cada religião tem a sua compreensão da divindade, do transcendente de Deus, né? Então Deus é um só em cada religião, no entanto, cada um professa de uma forma diferente, porque Deus se manifesta de forma plural em os deuses ou as divindades, né? De uma forma diferente em cada uma das religiões, né? E isso acaba que dentro por exemplo, do cristianismo também existe essa questão da interpretação, né? Então, existe várias interpretações, não existe uma única interpretação dentro do cristianismo, né? Existem várias interpretações, como eu falei, existe vários cristianismos, né? Existe essa pluralidade. É outro ponto. O terceiro ponto, né, com relação à religião na pós-modernidade, como ela pode ser estudada e as influências que têm adentrado as religiões e principalmente o cristianismo, né? O outro ponto é o hedonismo, né? E o que é o hedonismo, né? O hedonismo é a busca insaciável pelo prazer. Então, quando nós nos voltamos para a religião, né? O hedonismo, a religião, ela passa ali a oferecer ou a vender a felicidade e o prazer, e muitas vezes esse prazer focado, que é o próximo ponto, no ser humano, no próprio ser humano, né? Daí então a teologia da prosperidade, a confissão positiva, né? Dentro das igrejas, né? Esse foco na bênção, esse foco não em um triunfalismo futuro com a vinda de Jesus, não. Deixa um pouquinho de lado e vamos focar no bem-estar, no prazer do próprio cristão, e mesmo que muitas vezes para isso se abra mão de algumas verdades dogmáticas, de algumas doutrinas principais do cristianismo. Isso vem daqui, do hedonismo. Então,
O hedonismo se resume da seguinte forma: a religião passa a vender a felicidade e o prazer. O quarto ponto, né, estamos caminhando para chegarmos ao último ponto, é a questão do humanismo, né? E aí o humanismo trata o antropocentrismo, mas vamos usar como humanismo, né? O humanismo trata da divinização do ser humano, né? Colocando o homem, né, o ser humano no topo, né? No topo no topo da escala dos valores, né? Quando nós trazemos isso para dentro da religião, a religião ela não se volta para uma conexão de subserviência a Deus, mas ao contrário, a religião se volta para o homem, fazendo essa conexão com o ponto anterior, o hedonismo, a busca da felicidade, do prazer, e o humanismo ou antropocentrismo tendo esse homem no centro e não Deus no centro, né? Teocrático, Deus sendo o centro, mas ao contrário, o homem estando no centro. Então, é mais ou menos isso que nós vemos também com esse pluralismo de igrejas, né? Onde você escolhe onde você vai se sentir melhor. Você não está interessado em ouvir a palavra, em ter uma palavra, ouvir a palavra exposta de forma literal. Você tem interesse de ir para uma congregação, uma igreja, poderíamos dizer assim, onde satisfaça os seus desejos. E isso tem essa relação direta com a questão do humanismo ou do antropocentrismo. E aí o que você faz? Você vai procurar uma igreja que lhe agrade. Então tem igrejas de todo tipo, tem igrejas boates, tem igreja de todas as maneiras possíveis, só para jovem, só para velho, de todas as maneiras. Tem igreja para surfista, tem igreja para roqueiro, todos os ramos da sociedade têm uma forma. As igrejas se reinventaram no intuito de proporcionar isso para o homem, que é a religião se voltando para o homem e a satisfação do seu prazer através do hedonismo. O último ponto, para a gente finalizar o vídeo e ele não ficar tão grande, é a questão do pragmatismo e como isso se dá na religião. Então, o pragmatismo é fazer o que dá certo. A religião ela passa a fazer, eu estou usando o cristianismo porque a maioria das pessoas são cristãs, né? A maioria da população, mas se aplica também às outras religiões, né? Então, é fazer o que dá certo, né? E não que é em tese, né? O que é certo, mas é o que dá certo. Então, a religião ela vai passar a agir sobre a ótica de que os fins eles vão justificar os meios, né? O sucesso de uma congregação se dá pela quantidade de pessoas que a congregação tem e logo isso se apresenta como sucesso da congregação. Então, os meios utilizados, embora sendo meios que não são coerentes com uma doutrina ortodoxa, poderíamos dizer assim, no entanto, como está dando certo, então está validado. Mais ou menos assim, entendeu? Tipo, a religião ela foge do que foi proposto no seu princípio, né? Por mais que a religião seja viva e se modifica, e esses pontos aqui é o que tem, quando você vai olhar algumas coisas acontecendo dentro das religiões, nesse caso também no cristianismo, o que tem influenciado de forma direta e o porquê, tá dentro desses 5 pontos aqui. Então o pragmatismo vai agir exatamente sobre essa ótica de que os fins justificam os meios. Então, o que se a religião está tendo sucesso, tá certo, por mais que muitas vezes fuja do que tá escrito, do que foi vivenciado de forma oral, como as religiões de matriz africana, e que decorreu de um longo processo de aprendizagem. Não, mas se um exemplo, um terreiro ou uma casa de santo, se ela começa a praticar algo que vem dando certo, então tá correto. É a ideia do pragmatismo, né? O sucesso através da quantidade, né? Não da qualidade, mas da quantidade de membros que tem. Então, se você é cristão ou de qualquer outra religião, do candomblé, da umbanda, espírita, né? E você quer entender um pouco
o porquê de algumas mudanças que vêm ocorrendo dentro do campo religioso na pós-modernidade. Você dialoga com esses pontos aqui, você vai aprofundar esses pontos se você é cristão e está vendo a igreja caminhando de uma forma que não está coerente com a Bíblia, você vai estudar esses pontos aqui. O relativismo e o cristianismo, ou por exemplo, o pluralismo e a Umbanda, ou o candomblé, né? O hedonismo e o espiritismo, né? O humanismo e o budismo, alguma coisa assim, né? E o pragmatismo e as religiões. Coloca dessa forma, dá uma procurada aí no Google Acadêmico, baixa alguns artigos relacionados a isso, escritos, ou teses, né? E vamos aprofundar o conhecimento, vamos aprofundar nos estudos. No entanto, esse era o ponto que eu queria tratar, né, dessa feita, a partir de uma ótica da sociologia da religião. E o que tudo isso implica na sociedade, no comportamento social, a partir de uma ótica religiosa, partindo desses pontos que tem modificado, alterado e levado as pessoas que vivenciam a fé, que vivenciam a sua religiosidade, a terem um comportamento diferente, ou mesmo fazer com que a religião que é viva se modifique, se ressignifique e se adapte a esse novo mundo, o mundo da pós-modernidade, né? Ou como alguns possam chamar aí, trazer outra nomenclatura, né? Modernidade, pós-modernidade e várias outras formas de abordar a questão do tempo, né? De hoje, né? E os marcos para isso, né? Não vou abordar, não é meu campo, então eu não vou abordar. A minha intenção é a parte religiosa como cientista da religião. Então, deixo aí esses pontos para que a gente pesquise, para que a gente reflita. Você que é cristão e vivencia a fé, para que você analise a sua congregação, né? A partir com a ótica desses pontos e veja como ela era antes e como ela é hoje, né? E se essas mudanças foram positivas ou se essas mudanças que têm acontecido são negativas, e a partir de que ponto, como você enxerga isso e qual é a base para que ela esteja seguindo um caminho errado, ou que ela esteja, a partir desses pontos, está seguindo na sua compreensão um caminho correto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, né? Deixa aí o seu like, né? Ou o seu dislike, o comentário e digam aí o que vocês acharam do vídeo, né? É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.